Boa noite, pessoal. Bem-vindos à EcoPlay Academy. E hoje nós vamos dar continuidade às nossas pequenas aulas sobre estresse cardíaco e vamos abordar o tema da utilização do esforço isométrico na doença arterial coronária, junto com estresse, obviamente. Esse trabalho foi apresentado agora no Congresso DIC 2024, em Salvador, e para tal vou chamar quem apresentou o trabalho foi o Dr. João Gifone da Silveira Neto, e estou chamando ele, então, para participar e mostrar os próximos slides. Então, vou passar aqui para o próximo. Então, esse foi o trabalho, né? A utilização da manobra de hand grip. Então, João, pode começar a falar. Boa noite a todos, né? Professor Castilho, todos os alunos, colegas. Na verdade, a gente já vem falando sobre o hand grip há algum tempo, né? Sobre a utilização do esforço isométrico, o que ele pode contribuir com a imagem, principalmente na doença coronária, e quando a gente usa também, não é o foco de hoje, mas quando a gente usa também trabalho miocárdico, porque você está gerando ali trabalho e a gente precisa entender como é que acontece no esforço. Mas eu acho que o mais importante é que a gente já tem aí algum material, né? Eu coloquei aqui o material do Caio, da ECOP, do blog, né? A manobra de hand grip é avaliação cardiográfica, uma bela combinação, e realmente é uma bela combinação, porque nos ajuda a fechar diagnósticos e avaliações, né? Muito importante essa manobra, e muito simples, né, professor? Muito simples. Isso, muito simples e principalmente barato, né? Exato. Não é uma esteira ergométrica, não é uma maca ergométrica. Hand grip é relativamente barato, por volta de 200 a 300 reais. Aqueles modelos digitais, que são os melhores, porque você pode calibrar a carga de uma forma mais precisa. Tá? Eu vou passar ao próximo. Tá? Então, vejam aí, pode falar, João, esse é o hand grip. O modelinho que a gente utiliza, eu tenho, acho que aqui, tenho ali na minha bancada, eu estou na sala de exame aqui, e você tem que, na verdade, o entendimento principal de como o esforço isométrico vai ser verificado pelo sistema cardiovascular, né? A gente vai ter um aumento da resistência vascular periférica e, com isso, a gente tem as modificações no trabalho cardíaco. Porque se a gente utilizar esforço isotônico, como o professor falou, uma esteira ou uma bike, enfim, ou tipo de esforço diferente, a gente vai ter outras respostas. Um ponto importantíssimo na questão do strain é que, quando eu tenho um esforço isométrico bem feito, bem realizado, a tendência é que o strain diminua, o valor global. E quando eu tenho um esforço isotônico, a tendência é que ele vá aumentar. Porém, a gente vai ter a mesma consequência ali para o que você está buscando na doença coronária, que é definir regiões de alteração funcional, né? Então, quem quiser se aprofundar, lá no blog, o Caio escreveu muito bem sobre a funcionalidade do hand grip. Então, um ponto que eu digo para o pessoal, e a gente vai abordar, a gente aborda sempre em todos os cursos, né? É a diferença do esforço isotônico e esforço isométrico. Esse entendimento ele é fundamental para qualquer avaliação ecocardiográfica de esforço. Exato. Resumindo, é a dependência da carga que o estresse apresenta. Quando você aumenta a pós-carga, ou seja, você aumenta a resistência periférica, e isso ocorre quando você faz um esforço mantido, um esforço isométrico mesmo, né? Aí vai aumentar a pressão. E o trabalho miocárdico é uma dependência entre pressão e volume. Ou seja, toda vez que eu aumento a pressão, o volume diminui. Portanto, se diminui o volume, diminui também a deformação. Por esse motivo, o estresse diminui. Ao contrário, ocorre no esforço isométrico, né? No
no esforço isométrico, se aumenta o inotropismo cardíaco. Você está aumentando a contratilidade miocárdica. Com isso, você vai aumentar principalmente a frequência cardíaca. Vai diminuir a resistência periférica, então o strain vai tender a aumentar. Ou seja, a pressão média aórtica no esforço isométrico, na bicicleta ergométrica, na esteira, ele vai cair. No isotônico, né, professor? No isotônico. Isotônico, desculpe. No esforço isotônico, bicicleta ou esteira, você vai ter uma tendência, uma diminuição da deformação miocárdica, assim como vai haver uma diminuição também do volume ventricular. Eles são intimamente ligados, né? A deformação transmite as variações de forma do miocárdio, volume mesmo do miocárdio. E assim, quando eu vou dar essa aula lá na escola ou nos cursos que a gente faz em todo o Brasil, eu gosto sempre de dizer o seguinte: você joga a pressão, você aumenta a pressão ali com esforço isométrico, e a pressão dentro da cavidade ventricular esquerda, como ela vai aumentar, a deformação vai ficar mais difícil. E aí você vai ter que ter uma bomba muito boa para vencer a pós-carga, que está elevando. E é isso aí, a gente sabe que esse padrão é linear. É um ponto para uma outra aula, que essa evolução de trabalho ele é linear, e aí a gente consegue definir vários pontos de função normal ou não, de acordo com o padrão fisiológico, né? A gente tem que entender a fisiologia do negócio para poder andar. É isso. Podemos passar ao próximo, né? E aí, mais um consenso, né? O guideline que a gente colocou no trabalho, apresentado no DIC aí desse ano, 2024, mostrando realmente que o strain associado ao esforço, seja ele isotônico ou isométrico, ele aumenta muito a sensibilidade, né, professor? Ele aumenta muito a sensibilidade do método. Exatamente. Vejam aqui, já tem trabalhos, né? São temas apresentados, temas livres apresentados nos congressos americanos, né? Esse aqui de 2023, mostrando, né, a determinação da reserva, né, de perfusão coronariana, né? Quando o paciente tem disfunção microvascular, claro, né? Quando você tem disfunção microvascular, também pode ter isquemia miocárdica, é a chamada não obstrutiva, né? E já existe, né, uma detecção, né, através do esforço isométrico, né, no caso do CANGRIP, né, para avaliar essas alterações precoces ou alterações subclínicas, né, da função ventricular aqui nos pacientes do sexo feminino, certo, que apresentam alterações da microcirculação. E esse aqui, esse guideline que está aqui, é o guideline de 2020 da Sociedade Americana de Eco, que coloca em destaque a utilização do strain e do strain rate na avaliação da doença arterial coronária com esforço. Ou seja, é um guideline de eco de esforço, no qual o strain aparece pela primeira vez, né, num guideline, como indicação principal para avaliar, então, esse paciente como coadjuvante no estudo do esforço, aumentando sensivelmente, né, a efetividade do exame de esforço. O exame de esforço, nós sabemos, o eco de estresse é um eco mais subjetivo, depende muito da experiência do examinador, né, de ver alterações da contratilidade segmentar. O strain já vai trazer alterações mais objetivas, né, mais quantitativas das alterações segmentares da contratilidade. É aí que tem a grande utilidade do strain e também do strain rate, que ele se altera também bastante precocemente nesses pacientes. Eu acho que até antes, né, professor? Até antes, exatamente. Até antes. Ontem foi engraçado, ontem que eu postei A gente tem uma série de perguntas dentro do nosso Instagram lá, da EcoPlay Academy, e eu coloquei um bullseye onde tinha um strain de 19% global e tinha uma região de parede anterolateral que ela diminuía o strain e compensava com as outras regiões, né? E
E a pergunta do aluno era, se eu fosse pensar em isquemia, que eu pensei em isquemia, porque era a queixa do paciente, qual região que eu deveria olhar com mais cuidado, o que eu deveria fazer. Aí eu sugeri fazer o esforço isométrico e olhar aquela região ali. Exato. Só que o ponto não é esse. O ponto são os comentários, né? Um colega comentou o seguinte: é muito difícil fazer um diagnóstico de doença isquêmica baseado com um strain global aumentado. Eu falei, cara, eu discordo, porque Estamos de acordo. a gente tem a questão da doença isquêmica, ela é segmentária, então outras regiões podem compensar. Ainda mais se você tiver uma doença moderada, leve ali. E que era o caso apresentado, depois eu fui ter acesso a tudo. E, É, e eu pedi ao colega para fazer o strain rate longitudinal do pico sistólico, e ali já era clássico a visão. Eu acho que é um ponto para a gente abordar mais para frente, obviamente, mas o strain modificava e o strain rate, nossa, ficava lindo a demonstração do caso patológico, né? isso aí porque o strain rate, na verdade, está mostrando a eficiência daquele segmento. E uma coisa muito interessante aí, a utilização do trabalho miocárdico, né? Porque o trabalho Sim, miocárdico vai mostrar a hipercinesia das outras paredes, que são as responsáveis por esse estresse global normal. exato. Então, também que é tema para outra conversa, mas que é muito importante também na avaliação desses pacientes coronarianos. Eu vou É passar o esse. E assim, professor, o que é mais importante é a gente quebrar paradigmas, né? De que se o strain global é maior do que 18%, eu não tenho doença. Assim, isso aí a gente sabe que não é verdade, obviamente, mas aqui eu acho que o objetivo é de muitas pessoas iniciarem o método. Então, quando você tem um início e um número mágico, né, para o pessoal entender que 18 não é mágico, e que sim, o funcionamento ele tem que ser compreendido em todas as proporções. A homogeneidade ela é mais significativa, ao meu ver, do que esses padrões de número que podem ser compensados, né? como eu disse lá no Congresso, né? São as nuances, os pequenos detalhes que você tem que analisar. Não é o estresse global. Você tem que olhar o global, obviamente, mas tem que olhar cada segmento em particular, que é exatamente o grande valor do estresse. Ele te mostra alterações segmentares, por isso que ele detecta alterações subclínicas. Fração de ejeção normal, até estresse normal, estamos cansados de ver isso com 3 ou mais segmentos diminuídos, e já é um chamado área de risco funcional. Do ponto de vista de paciente com dor torácica, por exemplo, você detectar mais do que 3 segmentos com estresse regional, segmentar abaixo de 15%, já constitui uma área de risco funcional. E ele se correlaciona com uma sensibilidade de 88% com lesão coronariana daquele território. Claro, né, tem que ser um território definido, coronariano, óbvio. Né? São 3 regiões adjacentes, correspondentes a um território. Então, esses conceitos têm aparecido ultimamente. Né? O strain, né, começou na década de 2000, quando se começou a falar muito do strain rate. Só que o pessoal não caiu muita ficha de que para que ele servia, né? Aí eles esqueceram do strain rate e só se falava do strain longitudinal global. E se colocou esse número, 18%. Depois se abaixou, né? De 18% caiu para 16%, né? Entre 16 e 17% em borderline, e se considera patológico abaixo de 15% hoje. Né? Porém, o global é igual que a fração de ejeção. Se ele tiver 2, 3 segmentos diminuídos e o resto hipercinético compensando aquele segmento, o estresse global vai ser normal. Então, esses detalhes que têm que ser vistos, assim como o eco, né, é feito de detalhes. O Sim. eco convencional é feito de detalhes, o strain também é feito de detalhes. Eu vou passar o próximo aqui, tá? Então, essa foi a apresentação do Dick, né? Aí o Dr. Gifone apresentando. Eu Nós, aí nós dois.
Nós dois na foto. E esse é um caso que a gente apresentou lá. O paciente já tinha alteração segmentar, mas o paciente tinha umas queixas assim meio ambíguas, né? Eu lembro que chegou para mim esse paciente. Quando ele subiu uma ladeira, no final da ladeira ele sentiu um desconforto precordial. E vamos lá, passar o próximo. Esse é o trabalho apresentado no DIC. Quer falar aí dos métodos, etc. Nós mostramos. Avaliamos aí 15 pacientes, foram 15 pacientes avaliados com suspeita clínica de DAC, né? Submetidos à ecocardiografia com strain, associado ao esforço isométrico. Um ponto muito importante que o pessoal sempre pergunta é como a gente faz o esforço isométrico, né? Então, bem simples, todo mundo viu ali o hand grip. Então, você faz uma força máxima, pede o paciente para fazer a força máxima dele, né? Obviamente, diferente da minha, diferente de outro. E a partir da força máxima dele, a gente vai tirar uma carga entre 30% e 50%. E essa carga vai ter que ser sustentada por 1 a 2 minutos para a gente poder ter as alterações, ter as adaptações cardiovasculares ao esforço e, a partir daí, colher as imagens e fazer a análise da deformação miocárdica, né? E esses pacientes que nós avaliamos, esses pacientes, eles também tinham, foi confrontado métodos com a cineangiocardiografia e a angiotomografia, né? A gente faz muito isso aqui no serviço, acho que o professor faz muito também na escola, então tem uma correlação muito boa, né? Exato. E pegando o gancho aí, né, dessas verificações, né, importante o negócio de sustentar. E eu tenho visto que quando você usa uma carga aí de 30%, 40%, até 50%, você consegue um bom resultado até em pacientes mais idosos. Eles conseguem sustentar essa carga durante pelo menos 1 minuto. O ideal seria 2. Alguns pacientes mais idosos não chegam a 2, mas você já vai ter uma alteração, né? Principalmente da pressão. E essa é uma constatação que você tem que fazer. O aumento da pressão é que está te dizendo se o hand grip está funcionando. Né? Com relação o que Gifone falou da adaptação, né? Eu estou cada dia mais convencido que o coração doente é um coração que se adaptou de uma forma anômala, digamos assim. O coração vai se adaptar sempre. Tudo o que nós vemos de alteração, do que o pessoal chama de fenótipos, são fenótipos adaptativos do coração. Ou seja, quando uma parede fica hipocinética, a outra parede compensa. Quando você tem uma diminuição da contração basal, aumenta a contração apical. Enfim, todo o coração, quando você tem uma diminuição do enchimento diastólico, aumenta a força de contração do átrio esquerdo. Tudo tentando compensar para manter o débito cardíaco. Então, é muito importante sempre pensar que o coração tem um jogo dinâmico entre todas as suas cavidades, inclusive as direitas. As direitas vão compensar também o enchimento da esquerda. Então, quando você pensa de uma forma mais ampla, né, um pouquinho fora da caixa, né, fora daquele strain longitudinal global que o pessoal usa, né, e você começa a utilizar outros parâmetros, também da deformação miocárdica avançada, um strain circunferencial que é muito importante, que ele vai te dizer como que está a função transmural desse ventrículo, né? Ou ainda a rotação apical, que vai te mostrar como está a resposta adaptativa desse ventrículo. Você começa a entender um pouco melhor a fisiologia e a adaptação do miocárdio. Eu acho isso aí fundamental e fantástico. Cada dia eu fico mais surpreso e mais encantado, né, de estudar o coração. E assim, se o senhor fica surpreso, né, que já estuda strain desde o início, imagina que eu quero que o pessoal imagine que o strain para você ter um entendimento, a gente precisa estar fazendo, né? Fazer todo dia aprendeu a técnica, pega um paciente, faz um. Uma dica que eu dou muito importante para o pessoal dos cursos é o seguinte: coloca o hand grip,
como o senhor falou, estou olhando ali o tempo. Obviamente que eu estou olhando o tempo na tela, né? Eu boto de 1 minuto a 1 minuto e meio para colher as imagens, mas a imagem eu já fiz. E quando eu vou fazer, principalmente a ecocardiografia esportiva, que os caras sustentam mais tempo, né? Eu boto a ponta, eu mostro a ponta para os caras. Eu falo assim: olha como é que está torcendo. Na hora que dá 30 segundos, a ponta diminui a torção. Ela diminui a rotação. É a sobrecarga pressórica que está ali. Eu falei: tá vendo como é que a resposta é rápida? Ele tem que ser rápido tanto para o isotônico quanto para o isométrico, cara. É imediato o negócio, quase. Então, ele tem que compensar, ele tem que trabalhar daquele jeito. E é bacana demais. Então, por isso que é possível, né? E eu concordo com o senhor. É rápido. Rápido a gente isso aí é aumento do estresse parietal sistólico apical. E aí o ventrículo diminui justamente para diminuir o estresse, para redistribuir a carga. Eu estou estudando isso agora, né, exatamente, tanto na diástole como na sístole. Na sístole diminui o shear strain. Quando você travecula aquele ventrículo, quando você diminui a atividade apical, o shear strain, que é aquele strain de cisalhamento entre a superfície subendocárdica e subepicárdica, ele alivia esse estresse nessa região, nesse deslizamento das miofibrinas, que não existe apenas o strain chamado radial, né, aquele equatorial que eles chamam, que é aquele que você usa pela lei de Laplace. Existem vários tipos de estresse miocárdico, né? O estresse transparietal, que é aquele clássico, e o estresse de cisalhamento, que também é muito importante. E nós temos sensores no coração do estresse. E são esses sensores de estresse que desencadeiam os fenômenos adaptativos de remodelamento miocárdico. Por exemplo, um paciente que tem um estresse parietal aumentado, ele vai responder com hipertrofia. Y él es desencadenado por sensores de estrés específicos intramiocárdicos. Antigamente, en la época de Guyton, ¿no? Cuando Guyton soltaba los libros de fisiología cardíaca, se decía que esos sensores estaban en el sistema ganglionar paracardíaco. Mas hoy se sabe que le fica lá no retículo sarcoplasmático. Entonces, la respuesta es mucho más inmediata y principalmente en el ventrículo direito. Não sei se você viu que o ventrículo direito se hipertrofia muito mais rapidamente do que o ventrículo esquerdo. E ele se readapta ou se recondiciona também muito mais rapidamente que o ventrículo esquerdo. Muito interessante isso aí. E para assim, se deixar, a gente vai conversar até amanhã, mas para não fugir do foco, assim, eu faço hoje uma diferenciação entre a hipertensão aguda de uma hipertensão mais crônica, ali de um processo mais elevado, ou até do próprio remodelamento concêntrico do usuário de hormônio com o paciente da hipertensão inicial pelo strain radial. O strain radial do usuário do hormônio ele vai lá para baixo, porque justamente não tem esse estresse, ele perde isso. É uma alteração temporal, né? Exatamente. Modifica como na cardiomiopatia hipertrófica, e que a gente pensa que o strain radial vai estar muito alto, ele não está, né? E aí também a diferença entre o agudo e o crônico ali. Então tem muita coisa para ser estudada, né? Tá, aí a gente fica até amanhã falando e não fala do tema, né? Tá certo, deixa eu passar o próximo, que eu acho que aqui está, esse foi antes do... Esse é o repouso, né? Esse é repouso. Ele já tem uma alteração aqui nessa parede, não sei se dá para ver aqui, onde eu circulei aí. Ele já tem uma hipocinesia, né, de parede anteroseptal medio apical. Esse é aquele paciente que eu falei que quando subiu uma ladeira, lá no final da ladeira eu sentia um desconforto precordial, não chegava a ser uma dor precordial. Mas veja aqui no pulsar, já como aparece uma região com vários segmentos, com strain inferior a 15. Né? Tem aqui 13, 9, 8, 9, 4, 12, toda essa região da parede lateral, né, e apical, ele já apresentava uma alteração. Que um paciente que chega com dor torácica no pronto-socorro já constitui uma área de risco funcional. E se aí você tem 88% de chance de ter uma coronária entupida. Mas vamos lá. Nesse paciente foi feito... E a tentativa compensatória nos segmentos basais, né? Exato. E veja que já o strain global já estava baixo, né? Já um paciente que não tinha aquele strain global normal. Estava 13,2, já tinha alteração do strain, né?
sempre tem as pessoas que fazem esses comentários. Obviamente que se você tem alguma experiência e você faz ecocardiografia, o cara vai olhar e vai falar assim, mas para esse exame eu não precisaria do strain. Eu até concordo, e acho que o senhor concorda. Porém, aqui a ideia é demonstrar a técnica e mostrar que existe uma sensibilidade e especificidade importante nisso, né? Porque o que a gente faz hoje é para o paciente que tem uma normalidade total de contratilidade, né? E aí o strain realmente faz uma diferença gigantesca. Veja agora quando fizemos o esforço isométrico no paciente, aí veja parou. Agora, a parede parou. Aí parou tudo. A parede septal ficou acinética. E veja a extensão aqui da diminuição, e agora ele se estendeu para a região de descendente anterior. Esse paciente fez, o strain global caiu para 9, quase metade do que estava, e a fração de ejeção caiu também. Esse é um típico positivo, né? Claro, estamos tentando demonstrar, nem precisaria fazer o strain nesse paciente para saber que ele tem doença coronária. Mas temos outros casos que tinham. Sim. Idade normal que ele apresenta alteração do strain, né? Mas eu vejo uma importância muito grande do strain aí, se você for ter que analisar reserva contrátil, né? Reserva funcional, e para você poder, e para o clínico, né? Porque a gente trabalha para o clínico poder trabalhar com com outro olhar, né? Medicamentoso, de tratamento para aquele paciente. Então, eu acho que essa é a ideia. Eventualmente desencadear um processo invasivo rápido, né? Isso. Uma angioplastia, ou mesmo até uma cirurgia, né, de reorganização. Hoje se prefere angioplastia nesses casos, né? Vai depender da anatomia coronária, claro. Esse paciente fez, ele tinha uma alteração importante de ramo descendente anterior, proximal inclusive, tá? Várias lesões no ramo descendente anterior. Todos esses pacientes que foram positivos, eles deram, na verdade, vamos ver aqui o próximo, acho que tem estatística aqui, ó, os dados estatísticos, pode falar um pouquinho aí, se quiser. Vou deixar isso para o senhor já está com isso lá. Então, aqui nós pegamos os nossos pacientes, né, com doença coronária e consideramos negativos aqueles que não alteraram o strain de forma significativa, né? E consideramos positivos aqueles que alteraram o strain de forma significativa ou alterações da angiografia ou da angiotomografia, né? Então, vejam que o diâmetro diastólico já foi um pouquinho maior, embora não significativo nos pacientes que tiveram doença coronária. A fração de ejeção também foi um pouquinho menor nesses pacientes, porém, ainda não significativo, acima de 0,05. Né? A fração de ejeção pós-esforço, sim, agora sim, olha a diferença. Ela caiu em média para 42% nos pacientes que alteraram, que tinham doença coronária realmente, e permaneceu, subiu, aumentou. Los individuos que no tenían doença coronária, tinham suspeita, mas não foi demonstrada doença coronária. A frequência cardíaca pré foi de 71 no grupo negativo e subiu para 79, que é o que se espera nesses pacientes, e no grupo pós, que era 68, um pouquinho mais baixo, também subiu. Aqui não deu diferença significativa, né? A frequência cardíaca pré e pós. E veja que a frequência cardíaca aumenta muito pouco pós-esforço isométrico. A pressão não. A pressão arterial foi de 136 por 82 no grupo negativo, antes do hand grip, e subiu para 152 por 90, subiu significativamente, e principalmente a diastólica. Tá? As duas, né, na verdade. No grupo que foi positivo, era semelhante à pressão sistólica 131, diastólica 176, e ele aumentou pouco. Aumentou mais pouco no hand grip. Ou seja, a resposta, provavelmente isso está traduzindo a reserva contrátil desse paciente. Né? Um aumento não tão significativo da pressão significa que esse ventrículo não está conseguindo gerar força, porque ele tem alterações segmentares. Vamos lá embaixo, na parte de baixo que tem o strain. O strain e o strain rate, nós fizemos longitudinal. O strain longitudinal no grupo negativo foi de 17%.
Y no grupo positivo fue de 13, ya fue disminuido no grupo antes. O Hengrip já estava diminuído o strain longitudinal global. O que aconteceu no grupo negativo? Ele subiu para 18, aumentou, que é o que se espera, né? E no grupo positivo caiu para 10, 10,9. Ou seja, ele teve uma diminuição significativa após o esforço isométrico. O strain rate apresenta, como o Giffoni falou, ele é mais sensível. 0,88 no grupo da onda em linha, né? Da onda em linha, esse é o strain rate diastólico, né? Estava diminuído, 0,88 no grupo negativo, aumentou para 0,97 após, ou seja, melhorou a eficiência, enquanto que estava 0,74 no grupo positivo antes do Hengrip e caiu para 0,54 após o Hengrip. Ou seja, a eficiência desse ventrículo, o enchimento ventricular estava nitidamente diminuída no grupo positivo. Sintomas, em geral, os pacientes tinham os negativos, precordialgia era o sintoma principal, por isso que ele foi encaminhado para avaliação de disfunção de doença coronária. E o grupo positivo tinha, além da precordialgia, também alterações eletrocardiográficas, em geral. Tá? Isso, o eco transtorácico não mostrou alterações, aliás, aqui está errado, aqui a angiotomo não teve alterações no grupo negativo, assim como a angiografia, foi normal, e nos positivos, na verdade, o eco transtorácico não mostrou alterações segmentares, e a angiotomo e a angiografia de coronária foi normal, e no grupo positivo havia o hipocinesia, vacinesia de alguma parede, de algum segmento, e a angiotomo ou a angiografia mostraram alterações compatíveis. E isso ocorreu em todos os pacientes que foram positivos. Isso foi interessante. É um número pequeno, claro, né? Um número muito pequeno de pacientes ainda. Eu acho que quando a gente ampliar esse número, esse N, nós vamos ter uma noção melhor de sensibilidade e especificidade dessa. Eu acredito que vai ser muito grande, ainda mais quando a gente utilizar o rate. Exato. Então, é isso aí, né? Os resultados foram esses. Foi bastante interessante. Vamos passar ao próximo. Aqui tem mais alguns achados estatísticos nesses pacientes, né? Fizemos um teste de T, né? Nesses pacientes e mostramos que quem foi estatisticamente significativo foi a fração de ejeção pós, que teve uma queda significativa no grupo positivo e teve um aumento no grupo negativo também, menos significativo, mas importante foi a queda da fração de ejeção no grupo significativo após o Hengrip. A frequência cardíaca não teve diferença significativa, a pressão arterial não teve diferença significativa, tão significativa também, né? O mais importante aí foi a fração de ejeção. E dentro do strain, qual que foi importante? O strain longitudinal global, que caiu significativamente no grupo que tinha alteração coronária, caiu de 13,7 para 10,9, alteração significativa, enquanto que no grupo que não tinha alteração coronária subiu de 17 para 18,2. Que isso também já está tendo o guideline da sociedade americana, né? Mostrando essa resposta ao strain nos pacientes que têm alteração isquêmica, né? O strain rate também foi significativo, teve uma queda significativa entre o pré e o pós-Hengrip, né? Ele caiu de 0,74 para 0,54 no grupo positivo e ele aumentou no grupo negativo, de 0,88 para 0,97. Ou seja, normalizou esse rate. Lembra que o valor de corte é 0,94 por segundo, né? Então, menos 0,94 por segundo. Esqueci de colocar aqui o sinal na frente. Tá? Aliás, esse é o strain rate da onda aí. Desculpe, naveguei aqui. O strain rate normal é 1 por segundo. E é positivo, não negativo. A onda é linha. E aqui nós temos, né, sintomas, os que já vimos, né? Eu acho, professor, que assim, o principal para o pessoal entender é o seguinte, né? Primeiro que utilizar o esforço isométrico é muito mais simples dentro do laboratório. A gente utiliza os dois, a gente sabe que o esforço isométrico ele é muito mais simples. A imagem é muito melhor.
Isso Claro, aí não tenha dúvida, porque tem briga nem com a frequência cardíaca, né? Principalmente o paciente não fica suado, não fica taquipneico, né? É muito diferente, realmente ele ajuda. Ele pode ter um pouco menos de sensibilidade, e isso eles falam, né? Quando você vê aqueles trabalhos mais antigos de Picano, né, falando do estresse com dobutamina, do estresse físico, utilizando o esforço isométrico, ele diz que ele não tem uma sensibilidade tão boa. Melhor é o esforço isotônico, certo? Nesses casos. Porém, quando você usa de forma consciente, ou seja, você analisa os detalhes, você consegue ver essa diferença. e aí, mas esses trabalhos antigos também, muitos não têm técnicas avançadas, né? Exatamente. E Ele aí, usava strain, né? Ele não usava strain. utilizando a técnica avançada, você vê que se torna simples. E o exemplo que o senhor deu aí sobre o paciente o clínico já definiu uma conduta e tal, acontece aqui na clínica. Às vezes, o senhor viu como é que funciona, então o paciente deita aqui e tendo uma área significativa, e aí quando a gente usa strain e trabalho miocárdio, o senhor falou ali dos 3 segmentos adjacentes, quando eu tenho um trabalho miocárdio com uns 4 segmentos, uma alteração significativa, compensatória com o outro lado, e com sintoma, a gente às Sim. vezes nem bota no esforço, já vai direto para outra avaliação. Entendeu? Isso é importante, né? Porque facilita a vida do cardiologista clínico, pô. E aí é beneficioso para o paciente, principalmente, porque você antecipa um procedimento antes de que isso aí piore, né? Antes que esse quadro se torne mais importante. Às vezes você detecta alterações importantes de coronária, que são assintomáticas, né? Exato. Não, Então, eu acho que favorece. Estava falando de Picano, né? Picano, nas antigas, né? Mas Picano agora está trabalhando com trabalho miocárdico também, né? Ele está usando métodos, né, de strain avançados e trabalho miocárdico. Ele está tendo mais ou menos vendo o que a gente está vendo. Ele não parou no tempo e no espaço. Ele começou lá com ecoestresse na década de 80, né? E ele continua evoluindo com os métodos. Tanto é que hoje usa todo o arsenal possível, né, que te oferece a chamada, né, ecocardiografia avançada. eu, Ele está usando inclusive ultrassom pulmonar para ver o grau de congestão pulmonar que esses pacientes apresentam durante o esforço, né? Ele usa bicicleta, né? Ele usa sim. bicicleta ergométrica, né? Ele começou com dobutamina dipiridamol e migrou agora para o estresse físico, né? Que é muito mais fisiológico, claro. Tá? Eu acho que assim, pontos importantes desse bate-papo esforço isométrico é viável, esforço isométrico não é uma metodologia de pesquisa de laboratório. Eu já escutei isso, professor. Eu não faço esse método porque é só de pesquisa e laboratório. Está nos consensos, está no guideline americano, e, e utilizar a tecnologia avançada junto com o esforço aumenta muito a probabilidade de acerto, né? A gente vê isso na prática diária. Prática, E, sem dúvida. e Sem muitas dúvida. vezes você não tem isso com facilidade, uma angiotomografia, você não tem com facilidade outros métodos, e isso facilita a vida, né? Facilita a vida e engrandece o laboratório ecocardiográfico. Exatamente. Isso aí é um ponto, né, de destaque para um laboratório que consegue fazer um diagnóstico mais fino. E olha que nós não mostramos, só mostramos o bullseye, né? Não mostramos o mapa polar, não mostramos as alterações segmentares que ocorrem, né, no traçado, Sim, principalmente a contração pós-histórica que aparece nessas paredes. Que isso vai ser motivo para outra conversa, né, quando a gente fale sobre strain na doença coronária. Mas também ocorre, né? Aquelas paredes que apresentaram alteração também apresentaram contração pós-histórica acentuada, que, segundo o guideline de 2020, é um parâmetro fundamental para a detecção, né? Ou para fechar o diagnóstico de uma doença isquémica, mesmo sem alteração segmentar aparente no olho, né? Na visualização bidimensional. eu acho que
no próximo momento, o trabalho miocárdico vai entrar pesado nisso, porque ele consegue definir muito bem as regiões e mostra aquele conceito que o senhor colocou como de mecanismo de compensando o trabalho em regiões contralaterais, né? Então, isso vai ser fantástico. E demos o pontapé inicial, professor. Isso é assunto para várias aulas, né? E comunicar aqui para o pessoal que nas próximas conversas nós vamos ver os outros trabalhos que foram apresentados, né, no Congresso do DIC 2024. Tem vários trabalhos interessantes, obviamente todos eles utilizando o STREM. A gente hoje não faz mais trabalho científico para congresso, para publicação, que não seja de STREM. Tanto é que acabamos de lançar o nosso livro, né, João? Acabamos de lançar o nosso livro, está aqui, ó. Só lembrar, aplicações clínicas do STREM cardíaco, né? Recém-lançado, que está disponível no Amazon, tá? Vocês podem procurar lá, que ele vai aparecer. Se quiser comprar, vai ser muito bom para nós e vai ser muito bom para vocês, porque esse livro aqui está totalmente atualizado. Está atualizado com bibliografia desse ano, 2024, que foi terminado de escrever em fevereiro de 2024. De aí para cá não tem como, né? Porque tinha que entrar na gráfica. Mas está atualizado até... Eu lembro, né, João, que nós estivemos lá em janeiro, né? No Rio de Janeiro, e eu decidi aumentar um capítulo. Foi em janeiro que terminei de escrever em fevereiro, para deixar ele atualizado, com STREM tridimensional. Então, é isso aí, né? Eu ia assim, deixar avisado para o pessoal também que a gente vai utilizar muitas plataformas e mostrar como é que a gente faz, né? Eu já separei alguns casos, mostrando aí quais são as variáveis que a gente está utilizando, para o pessoal entender que não é só o bullseye, como utilizar também as outras variáveis, né? Strain rate longitudinal de onda E, trabalho miocárdico, enfim, tudo para a gente poder somar as informações e ter um diagnóstico cada vez mais preciso. É importante, é necessário, mas é evolutivo, né, professor? Então tem que fazer. Exatamente. Eu acho que você tem que usar tudo que você tem direito para você conseguir um diagnóstico melhor. Então é isso, né? Então, pessoal, muito obrigado pela assistência e aguardamos vocês na nossa próxima conversa, que vai ser também sobre um tema apresentado lá no Congresso DIC. Nós tivemos uma atuação bem grande lá no DIC. Nós apresentamos 5 trabalhos de temas livres e participamos de várias, né, mesas e conferências e palestras, etc. Nós vamos transmitir tudo isso para vocês porque consideramos que são relativamente importantes, né, para principalmente quem se interessa pelo STREM e principalmente pelas técnicas avançadas de STREM. Então, pessoal, boa noite a todos. Boa noite, João. E boa obrigado. Noite, professor. Quem estiver vendo depois, nos encontramos eu e o senhor daqui a 10 dias em São Paulo. Isso, temos daqui a 10 dias em São Paulo, certo? Lá vai ser muito bom também, porque lá vamos fazer muita treta, né? Exatamente. Tá bom. Então tá bom, pessoal. Valeu, boa noite. Boa noite.